É lamentável essa situação que envolve alguns juristas, porque no caso do Ives Granda, por exemplo, tanto o pai quanto o filho, né, eles têm problemas em relação a interpretações jurídicas. Talvez o público não saiba, mas o Ives Gandra pai é o autor da tese do golpe com o Bolsonaro no poder, com a invocação do artigo 142. É uma interpretação totalmente freestyle, sem nenhum apego à hermenêutica jurídica, sem nenhuma interpretação coerente dentro do que diz a base legal. E o filho, o Ives Granda Filho, é persona non grata, professor, dentro do Tribunal de Justiça do Trabalho. Então, essa é a participação do clã Granda no jurídico brasileiro, no judiciário brasileiro. A gente vem trazendo aqui essas discussões há muito tempo no canal, né? Eu sou formado em História, me especializei em Ciência Política e estou estudando ainda o curso de Direito, mas eu fico chocado, porque como às vezes um aluno do curso de Direito, que tem uma aula de hermenêutica jurídica, que às vezes entende também de maiêutica, né? Porque é como eu costumo pegar os bolsonaristas mais radicais que inventam interpretações alternativas das leis, como é que não existe uma interpretação tão básica de algumas leis? Eu vou dar um exemplo recente de um vídeo que viralizou nas minhas redes, com o senhor, inclusive, à frente do vídeo. O senhor foi convidado a participar do programa WW do William Vac, lá na CNN Brasil, e lá se encampou, através do Felipe Moura Brasil, a interpretação de que, quando o presidente Lula pede para que a lei seja aplicada, isso é revanchismo. Ou seja, existe uma conduta criminosa tipificada na lei e que a justiça, seguindo todo o trâmite legal, vai abrir o processo investigatório, se tiver provas, vai se iniciar um inquérito, para dali virar um processo, se ter todo o devido processo legal respeitado, isso é revanchismo. Mas quando é o oposto, quando se tem materialidade de lawfare, e eu preciso citar aqui também, professor, o professor John Komaroff, um professor da Universidade de Harvard, ele foi o primeiro lá em 2016 e 2017, fora do Brasil, a explicar que o que estava acontecendo com a Lava Jato e o Lula era lawfare. Ele deixava claro que não existia a presunção de inocência, existia a presunção de culpa. E aí onde é que entra a minha pergunta para o senhor? Qual papel o senhor acha que a mídia tem nesse processo de despolitização e desjudicialização, de certo modo, de parte da população brasileira que encampa o discurso de golpe de Estado dentro das 4 linhas? Qual que é o poder que a mídia tem no encampamento dessa narrativa? Bom, primeira coisa, antes de tudo, só fazer uma... É que as faculdades deviam usar mais esse livro aqui, Hermenêutica Jurídica em Crise, que é um livro crítico sobre hermenêutica, enfim, que se os professores indicassem, né? É que os professores indicam normalmente os livros simplesinhos, assim. Esse é um livro complicado. Então, quando o livro complica um pouco, os alunos fogem. E agora, nessa fase do chat GPT, então nós estamos lascados, né? E cada vez mais as pessoas não leem. Ninguém mais vai ler Dostoiévski, né, professor? Não, imagina Dostoiévski. Eu estou falando, eu sou bem generoso. Eu quero um conto de Machado de Assis, né? Um conto de 10 páginas. Pessoas querem resumo de 10 linhas. Hoje, se você ofender alguém na 11ª linha de um texto, ninguém vai ficar sabendo, nem o ofendido, nem os outros, porque eles só leem até a 8ª, 9ª, 10ª linha e cansam. Diz assim, isso é textão, tô fora, lá vem ele de novo com textão. Então tem um pouco isso. Mas a questão aí, Carlito, quando você pergunta qual é o papel da mídia, é uma coisa antiga que se coloca assim. Hoje, a primeira coisa que alguém quer fazer, quando alguém quer aplicar o drible da vaca hermenêutico, ou o drible da vaca interpretativo, ou o drible da vaca político, enfim, em algum assunto, ele chega e diz, primeiro, não vamos radicalizar. Esse é o primeiro. Aí você já vê. Quando o cara começa assim, tem um pilantra na parada. O outro chega e diz assim, não, você está ideologizando. Pilantra 2 à volta. O picareta. A picaretagem. Aí vem terceira. E veja bem.
eu sei que você pode ter razão, aí bota um mas. O mas, porém, contudo, todavia, é uma oração adversativa própria para fazer pilantragens, do tipo, fulano é bom, mas é um vigarista. Fulano é honesto, mas... E assim, o mas, né, é despiciando dizer, né, mas eu gosto muito de usar uma brincadeira, né, de uma série de televisão que é do Games of Thrones, quando Ned Stark, ele diz, tudo que vem antes do mas não vale nada. E é assim mesmo no cotidiano, sabe? Essa picaretagem, assim, do tipo elogiar um monte a pessoa e botar um mas atrás. Então, Lula, aí o cara disse assim, Bolsonaro fez tais e tais coisas, vírgula, mas Lula também. Aí você criou, durante a campanha, a malandragem da tese dos dois demônios. Tá? A tese dos dois demônios. Dois demônios significa exatamente você equiparar um demônio e criar outro para deixar tudo 0-0 e, a partir daí, você jogar a notícia pretensamente de uma forma objetiva, de uma forma, digamos, neutral ou isentona, né? E aí você acaba minimizando. O truque número 2 é você chamar uma coisa de outra, né? Você chamar os atos terroristas que aconteceram, etc., de vandalismo. Ah, era só um vandalismo. Que bom, vândalos. Bom, vândalos não são terroristas, são vândalos. Terroristas são golpistas. Agora você começa a chamar de vândalos, você vai minimizando a participação. Isso até é um virar truque de manifestante, né, professor? Aí no final vira descontentes. Sabe? É mais ou menos com uma escala que você faz. O sujeito é adulador, depois ele vira ele é adulador, depois ele vira puxa-saco júnior, puxa-saco master e puxa-saco sênior, entendeu? E no final ele vira um baba-ovo. É tudo por escadinhas, e esses outros fazem o contrário. O de terrorista vira descontente com o sistema. Ele é descontente com o sistema, as pessoas estavam lá apenas descontentes com o sistema. Quase que o governo caiu, mas afinal de contas, né, era apenas atos de pessoas que não concordavam com, como você disse há pouco, né, que as pessoas que estavam lá apenas não concordavam com a relutância dos militares em cumprir a Constituição e não dar o golpe. Como assim, cara pálido? Então, você diz isso. E mais, outro dia escrevi outro artigo, depois eu respondo essa pergunta que está aí. Escrevi um artigo no O Globo, chamado Hermenêuticas Criminosas. Hermenêuticas criminosas, eu estou mostrando que, dependendo da interpretação que você dá, você mata. Você cria coisas. Por exemplo, você imagina se alguém dissesse, Carlito, Pedro, que a interpretação do dispositivo lá da legítima defesa diz assim, que e o exercício regular do direito, dizendo que quando você está no exercício de sua profissão, você pode atirar à vontade e matar pessoas, do tipo aquela licença para matar que Bolsonaro queria. Isso é uma interpretação criminosa. Outra interpretação, para mim, hermenêutica criminosa, é essa dizer que os militares eram uma espécie de grilo falante, ou uma espécie de superego, ou
o poder moderador da República. As pessoas acreditaram nisso e saíram para as ruas. Portanto, como diz o John Austin, não o jurista, mas o linguista John Austin, que escreveu Como se faz coisas com palavras, como fazer coisas com palavras, com a palavra você mata, com a palavra você salva, com a palavra você liberta, mas com a palavra você fere e mata. Então, cotidianamente, com hermenêuticas criminosas, você pode derrubar um regime, né?